Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Nós, do quadro Interações Espirituais. E hoje, o nosso quinto episódio, nós vamos falar dos estados de emancipação da alma. Por quê? Porque nos 4 episódios anteriores, nós abordamos momentos na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, em que o evangelista narra situações de que durante o sono em sonho, tanto José, em 3 momentos, em 3 episódios a gente falou isso, como os 3 reis magos, também em sonho, foram avisados para fazer algo. Então, diante dessa realidade, diante desses fatos narrados no Novo Testamento, hoje o nosso tema, no 5º episódio do Interações Espirituais, é falar sobre os estados de emancipação da alma, temática que não será trazida nem abordada pela Bíblia, mas sim pelo Livro dos Espíritos. E isso está justamente no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Nesse capítulo, Kardec, fazendo pergunta aos espíritos, aborda vários tipos de estados de emancipação da alma. No nosso caso, eu irei falar somente do sono e abordarei 2 perguntas. Caso você tenha interesse, fique curioso, deseje saber mais sobre os estados de emancipação da alma, sugiro que você faça a leitura desse capítulo 8, na parte 2ª do Livro dos Espíritos. Então, na questão 401, pergunta Kardec: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E olha que interessante a resposta trazida pelos espíritos: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na pergunta seguinte, número 402, Kardec faz o seguinte questionamento: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta que os espíritos lhe apresentam é: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredite, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Em outro ponto desta resposta, falam os espíritos: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Em outro ponto, dizem eles: numa palavra, o sono influi mais do que supomos em nossas vidas. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E por último, no outro ponto que destacamos desta resposta 402, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notemos, porém, que nem sempre sonhamos. Que quer isso dizer? Que nem sempre nos lembramos do que vimos enquanto dormimos. Trazido estes pontos, gostaria de tecer alguns comentários, algumas observações. Primeiro, nas 4 publicações anteriores, como eu disse, contendo passagens do Evangelho de Mateus, José, esposo de Maria, interage em sono com espíritos do Senhor.
Por exemplo, ele foi alertado sobre os perigos que estavam correndo com o rei Herodes. Também foi alertado em sonho sobre o filho que Maria estava esperando e que ele deveria se casar com ela, pois o pensamento dele, a intenção dele era outra, era romper o contrato nupcial. José tinha, ele estava com a intenção de não contrair núpcias, quando soube que ela estava grávida e não era dele. Os reis magos também foram alertados em sonho para seguirem por outro caminho na volta para as suas casas e não avisarem ao rei Herodes sobre o local onde o menino Jesus nascera. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos fala de alguns estados de emancipação da alma, sendo o sono um desses estados. E o sonho, a lembrança das interações espirituais ocorridas durante este momento. Kardec mostra ainda que podemos interagir durante o sono com seres encarnados ou não. Ou seja, que ainda estejam vivos na matéria ou com aqueles que já partiram da matéria. Outro ponto que ele diz, os espíritos respondem, que nós podemos interagir com seres deste mundo ou de outros mundos, inclusive até de outros planetas. Sim, porque estamos interligados. Há um momento, não nesta passagem, mas quando ele está falando do espírito protetor, anjos guardiões, onde os espíritos revelam e relatam que o meu anjo da guarda ele pode ser tão superior que ele pode estar diuturnamente me ajudando, mas ele está habitando um planeta de outro orbe, de outro mundo, não estando na Terra. Continua ainda falando e lembrando que o sono e o sonho, estes acontecimentos são mais comuns do que imaginamos e ocorrem diariamente. Mas podemos muitas vezes não lembrar. Outras vezes nos lembramos com clareza, inclusive com uma sequência do enredo. E, se por acaso acordamos, a história continua. Podemos também ter sonhos agradáveis, outros não tão agradáveis, que nós chamamos de pesadelos. E por isso que às vezes acordamos cansados como se não estivéssemos dormindo, porque a nossa atividade pode ter sido muito intensa. E a impressão que o espírito traz, porque o espírito está sempre ligado ao corpo físico, traz sensações de cansaço para o corpo. Então esse tema, ele é interessante. Aí às vezes as pessoas desejam saber qual o significado dos sonhos, mas não é tão fácil de revelar. Eu me lembro de uma obra intitulada Aconteceu na Casa Espírita, em que está acontecendo um planejamento no mundo espiritual de espíritos inferiores tentando atacar e acabar com uma casa espírita. Planejamento muito bem feito, muito articulado, e eles começam a agir. E a espiritualidade amiga, mentora dos trabalhos desta casa espírita, faz uma reunião. E nessa reunião, à noite, quando os trabalhadores, os dirigentes daquela casa espírita estão dormindo, eles são levados para participar dessa reunião para serem alertados do ataque iminente que eles estão prestes a receber do plano espiritual para o mundo material, para a casa espírita. Uma ação que acontecerá junto aos trabalhadores, junto às atividades. É interessante, cabe destacar, que ao acordar deste sono e o sonho que aconteceu, onde aconteceu esta reunião no plano espiritual, as sensações e percepções, o livro relata a percepção e a sensação de 2 trabalhadores. Um deles, o presidente da casa, quando falou que as estruturas iam ser abaladas, ele se preocupou com as estruturas físicas. E aí pediu para verificar caixa d'água, paredes, infiltração. Já o responsável pela área doutrinária, pelo estudo doutrinário, tomando conhecimento dessa importância, se preocupou em fortalecer o estudo,
deixar o estudo mais motivado, mais participativo, que mais e mais pessoas integrassem o estudo, evitando evasão, evitando faltas. Então, olha que interessante. Por isso que às vezes as pessoas, nos perguntam: Aníbal, eu sonhei com tal coisa, o que isso quer dizer? Eu não sei, porque eu não tenho essa clareza. Outras vezes a espiritualidade obscurece o significado. André Luiz narra situações de casos de reencarne ou de aproximação espiritual preparatórias ao reencarne, como no livro Os Mensageiros, em que, ao acordar, há pessoas que têm uma vaga lembrança e uma impressão de medo, de receio, mas não sabem entender por quê, enquanto outros têm a clareza da participação do sono. Então, meu irmão, seria muito útil você que está nos ouvindo aí ou nos ouvindo no Spotify ou no YouTube, deixa aí, se inscreve no canal para facilitar a você tomar conhecimento quando novos episódios sejam publicados. Colocamos esses conteúdos também no Instagram, então nos acompanhe para poder receber o conteúdo postado, escrito. Espero que esteja sendo útil, esteja sendo proveitoso. Estamos procurando nesse quadro Interações Espirituais desmistificar e tornar mais claro e mais prático a interação espiritual que acontece dos encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados. Espero que esteja sendo proveitoso para você. Convido também a você fazer o bem. Se está sendo proveitoso, se está sendo útil, será que não seria para um outro irmão, para uma outra irmã? Compartilhe, divulgue. Desta forma vamos aumentando e intensificando essa onda de esclarecimento, de orientação, de sugestão para o bem. Desejo muita paz e muita luz em sua vida. Que assim seja.